Pessoal do sexto ano, professor Fernando Rosário de Souza, para fazer uma breve revisão para a AV2 do segundo bimestre de História. Então a gente tem dois grandes assuntos aí na nossa AV2, como vocês já viram no roteiro, tá? A gente tem Mesopotâmia e Egito, ou seja, povos da Antiguidade Oriental. A gente tem que definir bem o que é oriental e o que é ocidental. Imaginando que quando você olha o mapa mundi tradicional, com a visão eurocêntrica, a visão que os europeus construíram, né? Com a Europa no centro e em cima, dando a entender que ela é a presidente do mundo, né? A maioral do mundo, é o mapa mundi tradicional. O que está para a direita, para leste do mapa mundi, do meridiano de Greenwich, seria considerado Oriente, leste, direita. E o que está à esquerda seria considerado Ocidente, Oeste, esquerda. Só que a gente tem um probleminha. A gente, quando fala de Antiguidade Oriental, a gente está falando do mundo conhecido na época. E do mundo conhecido na época, antes da América ter sido invadida, descoberta, houve a chegada dos europeus. É lógico que depende da interpretação. Mas antes da chegada dos europeus à América, ela não era conhecida. O mundo conhecido era assim: do lado oriental, do lado direito do mundo conhecido, estava principalmente Egito e Mesopotâmia. Fenícia, Pérsia, Judéia também, Palestina, né? E do lado ocidental do mundo conhecido estava Grécia e Roma. Neste segundo bimestre a gente está estudando o Egito e Mesopotâmia. E aí a gente tem algumas características desses povos, tá? Normalmente eles viviam perto de rios, lembra? Para o rio ser aproveitado para a agricultura, a gente diz que isso é economia hídrica. Normalmente o governante era considerado um deus, teocracia. Eles acreditavam em muitos deuses, politeísmo, tá? E a sociedade não se mudava de classe social. Quem nascia rico morria rico, quem nascia pobre morria pobre. A gente chama que é uma sociedade estamental, sem mobilidade social. Agora vamos ver especificamente a Mesopotâmia. Na Mesopotâmia a gente tem um conjunto de 4 povos que foram morar lá. Por que 4 povos? Porque era uma região com 2 rios. Se um rio já fazia diferença na época, imagina 2 rios. A gente tem o rio da direita, é lógico que é da direita, mas só para você lembrar, que chama o rio Tigre. E o rio da esquerda, que só para lembrar é esquerda, óbvio, mas a gente chama de Eufrates. E a terra que está entre rios é chamado Mesopótamos, igual pótamo de água potável, igual a hipopótamo, que é cavalo do rio, um cavalo gordinho, né? Então, Mesopótamos, Mesopotâmia significa terra entre rios, terra no meio de rios. E aí, justamente pela presença desses 2 rios, que a gente já está descrevendo da localização e o porquê do nome meio, Potâmia, rios, terra no meio de rios, vieram 4 povos, tá? Os sumérios, que inventaram a escrita cuneiforme, aquela que era feita em plaquinhas de argila. Imagina o quanto que não tinha de argila aqui numa terra no meio de 2 rios. Os babilônios, aqueles que tiveram um rei chamado Hammurabi, que fez o primeiro conjunto de leis escritas da humanidade, olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. A gente teve os assírios, aqueles que eram muito cruéis com os seus adversários, verdadeiros assassírios, e os caldeus, que eram muito bons de arquitetura, faziam aquelas construções que eram em formato de torre com bolo de noiva, uma torre pirâmide chamado zigurates, que para você lembrar ele faz zigue-zague, zigurate, tá? Então vamos ver se você está sabendo dos 4 povos que moraram na Mesopotâmia. Sumérios, inventaram a escrita cuneiforme. Babilônios, inventaram o código de Hammurabi. Assírios, existe uma palavra para você lembrar que chama Sumbabasta. As de assírios eram cruéis com os adversários. Caldeus, que faziam construções em formato de zigurate. Já falamos sobre a localização entre os rios Tigre e Eufrates, é o atual Iraque, tá?
Se você for procurar no mapa, é o mapa do Iraque atual. A gente já tinha falado que uma das características dos povos da Antiguidade Oriental é acreditar em muitos deuses. Olha aqui alguns dos deuses, nem tão todos aqui, que os egípcios acreditavam. Então a gente diz que eles eram politeístas porque eles acreditavam em polideuses, muitos deuses. E a gente diz que eles eram antroposomórficos, ou acreditavam no antroposomorfismo. Você está vendo que os deuses têm corpo de homem, corpo de antropo, e cabeça de animal, falcão, jacaré, alce. Então, antroposomorfismo, tá? A arquitetura egípcia e mesopotâmica a gente tem que lembrar. Então, os zigurates, tá? Eles eram templos. Às vezes funcionavam de celeiros também, porque as ofertas para os deuses eram deixadas no templo. Então, templo, celeiro. Diferentemente da arquitetura egípcia que fazia pirâmides. As pirâmides triangulares, elas eram túmulos dos faraós e seus familiares, e as pirâmides, junto com o processo de mumificação, de conservar os corpos, já que eles acreditavam que o corpo seria necessário na outra vida, ajudaram muito a entender a história do egípcio, porque dentro das pirâmides existem muitas fontes históricas. Inclusive, as paredes das pirâmides retratam cenas do dia a dia, com os hieroglifos ou hieróglifos, tá? Escrita sagrada e também com a escrita demótica, às vezes, mas é escrita que tem ícones que representam o dia a dia. Então, paredes das casas eram enfeitadas, e dos túmulos também, com essa escrita. Como a gente já falou, a escrita mesopotâmica ela é um pouquinho diferente. Ela é feita com cunhas, né? Formatos triangulares, em plaquinhas de argila, a primeira forma de escrita que se tem notícia. Como tem formato de cunha, cunei em grego é cunha, cuneiforme, tá? Em plaquinhas de argila, já que a argila era um material que sobrava lá na Mesopotâmia. E justamente com essa escrita foi a primeira vez que se conseguiu fazer um código de leis na humanidade por escrito. Ele era totalmente justo? Não, ele era baseado na vingança, olho por olho, dente por dente. Se você cegasse alguém, a punição seria ter o seu olho perfurado. Se você arrancasse o dente de alguém, a sua punição teria ser o seu dente arrancado. Mas pela primeira vez as leis são previsíveis, porque você não fica dependendo do bom humor do governante. O que está certo, o que está errado está por escrito num código. O código de Hammurabi, essa é a grande novidade, tá bom? Espero que com estes tópicos você esteja muito preparado. É lógico que você vai ler as partes grifadas do livro, vai ler o capítulo inteiro, com mais ênfase as partes grifadas, vai tentar fazer os exercícios que estão ali de recomendação no site. Você assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias, mas você estará preparado para a prova. Até a próxima, pessoal!